Aleluia. Graça e paz, igreja. Que desânimo. Graça e paz, igreja. Vocês tomaram café? Não, parece que não. Não esqueça que tem cantina lá atrás hoje, hein? Por favor, vocês têm que abençoar as mulheres. Vamos ganhar tempo? Quero chamar o pastor Léo para a gente ganhar tempo, porque eu sei que Deus tem muita coisa para falar com a gente ainda. Para quem não conhece, esse é o pastor Léo Fonseca. É a primeira vez com a gente e provavelmente vai estar muitas mais vezes agora. Em nome de Jesus, amém? Levante sua mão para ele. Vamos orar por ele? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o pastor Léo na tua presença. Nós pedimos, Senhor, que ele seja usado com uma boca profética nesse local. Que ele venha ser, Senhor, aqui, Senhor, o link, Senhor, entre o céu e a terra agora, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, esse homem da maneira que o Senhor tem preparado. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem que falar, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que está no teu coração. Coloca, Senhor, nos lábios desse homem de Deus. Nós te pedimos e nós já te agradecemos. E que toda a igreja diga amém. Amém. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção estar aqui nessa manhã, podendo servir essa casa, poder ser um canal de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu já quero começar profetizando uma semana vitoriosa, uma semana onde você vai experimentar do extraordinário de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E eu declaro portas abertas, declaro o favor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque você é filho amado, escolhido. O Senhor, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fazemos parte do reino de amor. E você é amado, você foi perdoado, justificado em Cristo Jesus. Nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Que prazer, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Léo, sou esposo, sou pai, sou pastor e acima de tudo servo, dos irmãos, porque como eu disse ontem estava ministrando ali no Ministério da Fé e falando o que a Bíblia diz, o maior no reino é aquele que serve. Então nós nunca podemos deixar de lado a toalha e a bacia com água, Está sempre disponível para servir o nosso próximo, o nosso irmão, amar o nosso próximo como Cristo nos amou. E atualmente estou morando em São Paulo. E sou um dos pastores da Igreja Virtude, na Grande São Paulo. E a Igreja Virtude também caminha debaixo da visão, do mentoreamento, da cobertura do pastor Luiz Hermínio, que é do Mevan, um grande homem de Deus. E que eu pude ter a oportunidade de servi-lo também ali no Mevan Itajaí por 2 vezes, ministrando adoração ali naquela igreja. Pastor Juscelio também é um pastor muito querido, que todos os meses está na nossa igreja, uma vez por mês, na verdade, no café de pastores que nós fazemos ali. Então sempre é muito bom a gente sentar para receber uma porção daquilo que o Senhor tem derramado na vida desses homens de Deus, porque aquela porção que a gente recebe, a gente vai partilhando para os demais, Eu só posso derramar na vida do outro aquilo que eu estou cheio, aquilo que eu estou transbordando. Então, como é bom a gente realmente sentar para ouvir homens de Deus, beber da fonte, receber o alimento sólido, a revelação daquilo que o Senhor tem trazido à mesa, porque o Senhor sempre esteve à mesa. Desde antes dele passar pela cruz, ele esteve na mesa com os discípulos. Ele esteve na mesa com Marta, Lázaro e Maria, na casa de Lázaro. Ele esteve na mesa até mesmo com os fariseus, na casa de Simão. E depois que ele passa pela cruz, ele não vai repetir a cruz, porque ele não precisa repetir a cruz para provar o seu amor por nós. De uma vez por todas, ele se entregou por amor a mim e a você. Mas ele repete a mesa, quando ele está no caminho de Emaús, juntamente com os discípulos que não perceberam que era o Cristo, ressurreto agora. Mas de repente chega ao fim da tarde, aqueles discípulos chamam Jesus sem saber que era o Cristo. Você não quer jantar com a gente? Sim, ele senta à mesa. Então ele volta para a mesa agora com o corpo ressurreto, com seu corpo glorificado. E a Bíblia diz que quando ele parte o pão,
os olhos daqueles discípulos foram abertos, e eles então enxergaram que era o Cristo vivo, que havia ressuscitado, e o cumprimento da profecia, porque Deus falou que Ele viria, e Ele seria realmente o Cordeiro Santo, que iria realmente nos redimir de todo o pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que se entregou por inteiro no madeiro, de uma vez por todas. Então Ele nunca vai precisar repetir a cruz para provar o seu amor de redenção, mas Ele está aqui nesta manhã, na pessoa do Espírito Santo, e Ele repete a mesa, porque há uma mesa celestial, há uma mesa espiritual para nós nessa manhã, e nós podemos assentar à mesa e comer do pão da presença, beber dessa fonte inesgotável, beber desse vinho novo. Eu declaro vinho novo sobre odres novos, em nome de Jesus. Irmãos, eu tive a graça de escrever 3 livros, tudo numa temática voltada para adoração. Só esse aqui que é um pouco diferente, por mais que dentro tem alguns nuances também, que eu vou falar sobre o louvor e a adoração, porque tem tudo a ver, eu vou falar dele daqui a pouco. Meu primeiro livro chama Adoração com Propósito. Tem o prefácio do pastor Ademar de Campos, da Nívia Soares. É um livro que tem 10 capítulos, 128 páginas. Ele esgotou aqui o livro físico, mas se você quiser adquirir, tem ele no Amazon, tá? Você pode adquirir ele pelo Amazon. É um livro realmente poderoso, centralizado em Cristo, que vai te instigar, né, a você viver uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de consagração, sem peso. Não é algo assim de uma maneira religiosa, não, mas é por prazer. É você entender que tipo, meu Deus, o que eu posso te entregar? Como o salmista Davi diz: o que eu daria ao Senhor por todos os teus grandes feitos? Porque tudo está pronto nele, mas agora eu tenho uma gratidão ao Senhor, porque o Senhor se entregou naquela cruz. A morte que era minha, a dívida que era minha, o pecado que era meu, a maldição que era minha, o Senhor levou na cruz. Então tudo que eu posso hoje é responder ao Senhor em gratidão, através de um coração cheio de adoração. Uma adoração que não vai brotar apenas da nossa boca, mas do nosso coração. Então esse livro está disponível lá, mas eu tenho 2 aqui, se você quiser adquirir. Você que é músico, você que está envolvido com a música, Manual Prático da Equipe de Louvor. É um livreto com muitas riquezas e muitos princípios espirituais que eu trago aqui ao longo da minha caminhada até aqui, que o Senhor me permitiu viver, experiências que o Senhor me permitiu realmente experimentar nele, seja na estrada ou na igreja local. Então, dicas práticas para a equipe de louvor. E esse aqui nós lançamos agora atualmente, Como Lidar com o Elogio. É um livro muito interessante, com um tema bem pertinente, né? Como que você lidar com o elogio. Um dos significados da palavra louvor é elogio, né? Então a gente precisa entender que o louvor é dado ao Senhor, mas o elogio é quando se fala de alguma habilidade, de algo que você faz, que te valida. Alguma pessoa vai dizer para você: uau, você faz muito bem isso, parabéns, ou você canta muito bem, seja o que for, não importa, você recebeu o elogio, não tem problema, desde que esse elogio seja sincero e não uma bajulação. E você entender que esse elogio pode ser sim dirigido a você, mas você entender que tudo que você tem é o Senhor que te dá. Nós não temos coisa alguma se do céu não nos for dado. Então o talento que você tem, o dom que você tem, a habilidade que você tem, a capacidade que você tem de fazer qualquer coisa, você precisa saber que tem uma fonte, que é o Senhor. Então você pode sim dizer muito obrigado, mas a glória sempre será do Senhor. Então, como lidar com o elogio? Eu vou trazer tudo à luz da palavra. O livro tem alguns desenhos ilustrativos que vai ajudar você de uma maneira muito didática, de uma maneira muito pedagógica, muito simples, de você entender como lidar com esse tema. Tem aqui, ego versus verdadeiro eu, né? A gente entender quem nós somos no Senhor, porque quando você sabe quem você é no Senhor, você não é definido pelos seus erros, você não é definido por aquilo que você faz, você não é definido pelos seus elogios, você não é definido pelo seu reconhecimento, e você também não vai ser definido nem pelas críticas, mas você é definido pelo amor de Deus. Você é definido por aquilo que Deus diz a seu respeito.
Amém? E se você tem essa identidade em Cristo, todas as coisas externas, por mais que sejam positivas ou negativas, não vai te afetar, porque você sabe quem é o seu Deus e o propósito no qual você foi criado. Digo para você, meu irmão, você não é fruto do acaso, você é fruto do plano perfeito de Deus, né? Deus tem um propósito na sua vida. As minhas redes sociais, se você quiser depois me acompanhar, ouvir as minhas canções, as plataformas digitais, melhor dizendo, Léo Fonseca, você digita lá no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play, por aí vai. Você vai conseguir ouvir as minhas canções, ter acesso a todas elas, com participações da Nívia Soares, Mariana Valadão, Deigma Marques, Cris Duran, David Keelan. São ministros que o Senhor me presenteou ao longo desses anos todos até aqui. E as redes sociais todas é um endereço só, Léo Fonseca Music. Se você quiser se inscrever lá no canal do YouTube, temos muitos clipes que nós gravamos e lançamos lá. Para o seu tempo devocional, você joga lá na sua TV, né, no momento que você puder, e você ter o seu tempo com o Senhor adorando. E na próxima semana eu volto para o Brasil, mas as nossas canções podem continuar aqui na América, né, abençoando a sua vida, né, e edificando o seu coração. Amém, irmãos? Eu quero convidar você nessa manhã, fechar os seus olhos. Eu não vou me delongar muito, mas eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração nessa manhã, para que você possa sair daqui realmente cheio, edificado, transbordando, com seu coração alinhado à palavra. A palavra é o nosso prumo divino. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante da tua presença mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja tão viva, essa igreja tão preciosa. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Glauber, da sua casa, da sua família, do seu rebanho. Obrigado, Senhor, por me sentir tão bem acolhido, bem recebido nesse ambiente, nesta igreja. O que me alegra é saber que, independente do nome, independente da placa lá fora, nós somos um só corpo, nós estamos debaixo do mesmo Espírito, temos um só coração, e nós sabemos, ó Pai, que haverá um grande dia onde nós vamos estar com o Senhor, como uma igreja só, um corpo só, uma igreja gloriosa, que vai reinar com o Senhor. Oh Deus, nós ansiamos por esse dia, nós esperamos, aguardamos por esse grande dia, onde o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Mas até esse dia chegar, nós queremos, ó Pai, estar com o nosso coração alinhado, nós queremos estar com azeite nas vasilhas, nós queremos estar com as nossas candeias acesas, e nós queremos estar como uma noiva que se prepara para essa grande volta, para esse encontro que vai durar uma eternidade, para as bodas do Cordeiro, para esse dia glorioso. Nós ansiamos e aguardamos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, ou projete, né, como você achar melhor. 2 Crônicas, capítulo 20. Esse é um texto que talvez você já conhece, já leu em algum momento. Vai falar sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, vamos ler a partir do verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Verso 2 vai dizer: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do mar morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Verso 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Na minha versão vai dizer assim, ó: depois que chega a notícia que havia uma grande multidão que estava vindo contra o reinado de Josafá, na minha versão vai dizer assim, que Josafá, ele teve medo. Esse alarmado aí é por causa do medo. E eu quero começar esta manhã dizendo algo para você refletir comigo. O que você faz quando o medo bate na sua porta? Porque nós somos gente, né? Eu não estou aqui pregando para super-homens, nem Mulher Maravilha. Nós somos gente dependente da graça de Deus, amém? O medo sempre vem. As nossas emoções às vezes ficam comprometidas com algumas notícias do lado externo.
Por isso que nós precisamos sempre voltar para a palavra e seguir a palavra, o que o apóstolo Paulo diz, não se atentando para as coisas que se veem, porque essas são passageiras, mas se atentando para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. Nós sabemos que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova dia após dia. Então nós precisamos estar muito fundamentados na palavra e em Cristo, para que as circunstâncias externas e as tempestades, as adversidades dessa vida não venham nos encher de medo e nos fazer parar na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Naquilo que o Senhor nos chamou para sermos e fazermos. Aqui Josafá ele teve medo. O grande problema não é você ter ou não ter medo, mas é qual que é a sua resposta quando o medo vem. Porque eu sempre falo, quando o medo bater a sua porta, peça o amor e a fé para atender, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se você tem um amor de Deus, se você está fundamentado em Cristo, Ele é o próprio amor. Se a sua fé está ativa, meu irmão, o medo ele pode até chegar perto, mas você não vai ser vencido por ele. Você vai caminhar num propósito no qual você foi chamado. A palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos para as promessas. Você crê que você tem promessas de Deus na sua vida, meu irmão? Sim, e em todas as promessas, nele nós já temos o sim e o amém. Nós temos promessas no Senhor, mas só que muitas vezes nós vamos nos deparar com situações e adversidades que vai tentar nos fazer parar, ou talvez nos desacelerar, ou talvez até retrocedermos. Josafá aqui, ele tinha uma escolha. Com o medo, ele poderia realmente compartilhar esse medo com todo o seu reinado e virar um caos, porque o medo ele vai gerar medo, se você continuar nesse ambiente de medo. Mas não, ele se posicionou. A Bíblia diz, ele teve medo, foi legítimo. Mas o que ele fez? Ao ter esse sentimento, esse medo que tentou tomar o seu coração, a palavra do Senhor diz que ele decidiu consultar o Senhor. Ou seja, ele decidiu buscar o Senhor. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos entender que o segredo de você encontrar aquilo que tanto procura está na sua constante busca, seja em qualquer coisa que você está procurando nessa vida. Então quando você tem um tempo para buscar o Senhor, por mais que você é a habitação dele, ele habita dentro de você, mas quando você busca ele, ele se revela no seu íntimo, ele traz direção, ele traz revelação, ele traz instrução, ele vai te mostrar um caminho. A palavra do Senhor diz em Salmo 25 no verso 12: o homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá o caminho que deve escolher. O temor, ele precede a instrução. O temor é o princípio da sabedoria. Quando nós vivemos uma vida de temor, quando nós decidimos estar aos pés do Senhor, mesmo que o medo venha, mesmo que as circunstâncias venham tentar me fazer parar, mas eu sou intencional de estar diante do Senhor. E foi isso que Josafá fez. Ele buscou o Senhor, não somente na sua individualidade, não somente no seu íntimo, em ir a um lugar em Deus, para buscar do Senhor, da parte do Senhor, uma direção clara para aquela situação que estava chegando. Uma multidão estava vindo contra o seu reinado, para destruir o seu reinado. Como a Bíblia também vai dizer, que ele não somente buscou o Senhor, como ele apregoou o jejum, ele proclamou um jejum em todo o seu reino. Ele trouxe ali todos aqueles que estavam debaixo da sua liderança para o mesmo propósito. E olha que interessante, vamos agora para o verso 5. A palavra do Senhor vai dizer assim no verso 5: pôs-se Josafá em pé. Josafá se levantou na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, seguindo. E aí qual foi a oração que ele fez? Ele orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Irmãos, olha essa segunda parte do versículo. Josafá ele reconhece
que a força e o poder está na mão somente do Senhor. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não há quem te possa resistir. Sabe, vai existir situações na nossa vida aonde você vai perceber que o seu intelecto, o seu dinheiro, o seu título, a sua posição social, a sua influência, tudo isso não é suficiente. É você entender que tudo isso que você tem é o Senhor que te deu, e você perceber que as circunstâncias estão lá fora, mas o que vai fortalecer o teu espírito, o que vai fortalecer a tua vida é o nosso Deus, porque Deus, Ele é imutável, Ele continua sendo Deus em qualquer momento, Ele é eterno, Ele é atemporal, Ele é bom no dia bom, mas Ele continua sendo bom no dia mau. É nós voltarmos os nossos olhos para Ele, porque o que a Bíblia vai dizer? Não há quem te possa resistir. E aí vamos para o próximo versículo, verso 7, vai dizer o seguinte: não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aqui, irmãos, Josafá ele faz uma oração, entendendo que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e Jacó, era o mesmo Deus no qual ele estava diante, e que poderia mudar a situação, que poderia mudar todo aquele ambiente de guerra que estava chegando contra o seu reinado. A palavra do Senhor diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Então, irmãos, o Evangelho não nos imuniza das aflições dessa vida, não vai trazer imunidade, não. Nós precisamos entender isso. Esse é um choque de realidade. Às vezes eu percebo em algumas igrejas que diz: vem, a sua vida vai mudar, e você vai ter carro, vai ter casa, vai ter aquilo e aquilo outro, como se fosse mil maravilhas. Por mais que você pode desfrutar do melhor dessa terra, mas o Evangelho continua sendo o Evangelho de cruz, de renúncia, de entrega, de consagração, de santidade. No mundo nós passaríamos por aflições, mas glória a Deus pela parte B do versículo. Jesus diz: ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Então, a Bíblia diz que se nós vamos passar por aflições, Josafá estava ali agora diante de uma guerra, de um povo que estava querendo guerra, na verdade, estava vindo contra o seu reinado. Quantas vezes você e eu já passamos por situações onde você estava realmente enfrentando uma guerra, seja uma guerra espiritual, ou na sua família, ou no seu casamento, algo que talvez está trazendo medo, está te perturbando, coisas externas que está tentando te fazer parar, te fazer bloquear. E aí o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, nós precisamos ir para a fonte, correr para Jesus. Segunda coisa, nós precisamos reconhecer quem Ele é em nós. Toda força e todo poder está no Senhor. Essa foi a oração de Josafá, e que nessa manhã você possa fazer essa oração: Senhor, toda força, todo poder está em tuas mãos, não há quem te possa resistir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, o profeta Isaías vai dizer em Isaías 45, que é o nosso Deus que vai à nossa frente, desembaraçando todo o caminho tortuoso, despedaçando todas as portas de bronze e destravando todas as trancas de ferro, porque Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, e nós temos essa convicção: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu imagino, daquilo que eu sonho. O nosso Deus é o Deus do extraordinário. Josafá reconhece que a força e o poder está no Senhor. E é interessante que quando nós vamos para o verso 12, Josafá, ele faz uma segunda oração. E na segunda oração ele vai dizer assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Josafá está falando em relação àquele povo, que eu imagino que estava cada vez mais perto do seu reinado. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Irmãos, olha só, no verso 6, Josafá está falando assim: ó, em ti
há toda força e poder, reconhecimento de quem o Senhor é. No verso 12, ele reconhece, não somente por ele, mas pelo seu reinado, que sem o Senhor eles não são nada. Eles reconhecem a ponto de dizer, não temos, está aqui no plural, ele não está dizendo não tenho, ele está falando por todo o seu reinado, é nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E aí, olha a parte final que é interessante, não sabemos o que fazer, agora o segredo está aqui, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmãos, quando há uma guerra lá fora, quando há situações que tentam te bloquear, tenta te fazer parar, tenta te encher de medo, corra para o Senhor, volte os teus olhos para Ele, olhando firmemente, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Não desvie o teu olhar nem para a direita e nem para a esquerda, não deixe que as distrações dessa vida venham roubar o teu coração do eterno, porque se você continuar olhando para o Senhor, irmãos, pode vir a tempestade que for, pode vir um exército que for, como o salmista Davi vai dizer lá em Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, eles se levantam, mas eles se levantam para cair, porque o Senhor é comigo, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus, a minha torre forte. Volte os teus olhos para Ele. A palavra do Senhor diz, aqueles que olham para Ele estão radiantes, aqueles que olham para Ele serão iluminados. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Só fazendo uma conjectura aqui com outro texto, quando Pedro, ao ver Jesus, ele não tinha certeza se era Jesus, achava que era o fantasma, falou assim, se tu és o Cristo, manda-me ter contigo. Estava Pedro e os discípulos no barco, Jesus lá no meio do mar falou assim, então vem. A Bíblia diz que Pedro vai dizer, sob a tua palavra eu irei. Irmãos, sabe o que você precisa? E eu preciso apenas de uma palavra. E se nós temos uma palavra e nós não tiramos os olhos da palavra, porque Jesus é o verbo é a palavra, enquanto nós olhamos para a palavra e firmamos os nossos olhos na palavra, você vai sim caminhar por sobre as águas, e mesmo que as tempestades venham, você não vai afogar. Mas quando nós tiramos os olhos da palavra, quando nós tiramos os olhos do verbo, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, porque a Bíblia vai dizer em Salmo 23:6, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Deus não tem bondade, Ele é bondoso, faz parte da sua essência. Ele não tem, Ele é. Ele vai nos tirar, mesmo quando a gente por algum momento nos perdermos no meio do caminho, Ele vem com a sua mão e Ele nos traz de volta para o lugar onde nós não deveríamos ter saído. Volte os teus olhos para Ele, porque em nós não há força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Assim diz o Senhor. Quantos homens e mulheres espirituais nós temos aqui? Diga amém. Ele é muito enfático aqui. Josafá vai dizer, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe, nós precisamos entender que viver uma vida de contemplação nos leva a um nível de revelação tão profundo. Porque quando você decide olhar para o Senhor, meditar na palavra dEle, confessar a verdade, você começa a ter os teus olhos abertos e você começa a enxergar aquilo que os teus olhos ainda não viram. Você começa a perceber o quanto o Senhor já te livrou no passado, o quanto Ele tem te livrado no presente e o quanto Ele vai te livrar no futuro, porque Ele já está no nosso futuro. Aqui agora Josafá, ele reconhece que nele e nem no seu exército não há força. E aí a palavra do Senhor vai dizer no verso 13, todo Judá vai se colocar de pé diante do Senhor,
com as mulheres, as crianças, os filhos. E no verso 14, o que a Bíblia vai dizer? Olha que interessante. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Deus usou esse homem. Se você for ver aqui, eu não vou ler todos esses nomes, mas resumindo, Jaziel, ele faz parte da descendência de Asaf. Jaziel foi tomado pelo Espírito de Deus, e naquele momento ele vai liberar uma palavra sobre o reinado de Josafá. O que ele vai dizer no verso 15? No verso 15 ele vai dizer assim: então ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Será que você pode virar para esse irmão e dizer para ele assim: meu irmão, a peleja não é sua, mas é do Senhor. Olha que interessante, porque nós estamos aqui num contexto do Velho Testamento. Agora que nós vivemos na nova aliança, nós podemos ver que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que nós estamos vivendo hoje. E aqui a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Jaziel, um profeta que foi tomado pelo Espírito, que liberou uma palavra, dizendo: vocês não têm que pelejar, a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Irmãos, agora imagine nós, no tempo da nova aliança, estamos debaixo do favor do Senhor. O Senhor está dizendo para você: meu irmão, minha irmã, a peleja não é tua, a luta não é tua, sou eu que luto as tuas guerras, sou eu que vou à sua frente. Eu já venci o mundo por você, por isso que em Cristo Jesus você é nele mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Houve uma palavra clara através desse profeta. E aí a Bíblia vai dizer no verso 17, olha o que a Bíblia vai dizer no verso 17. Ele vai trazendo a instrução, e no verso 17 ele vai dizer assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições. Diga comigo: posicionamento. Irmãos, eu creio que o Senhor nesse tempo está alinhando a igreja, tem realmente recalculado as rotas para que a igreja venha se posicionar, alinhar realmente a vontade de Deus, para que nós possamos experimentar de uma glória ainda maior. Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor tem realmente dado uma nova medida para nós como igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos realmente abrir os nossos ouvidos e entender que esse é um tempo que o Senhor está alinhando, despertando a igreja para poder viver de uma maneira sólida, de uma maneira revelada, a palavra da verdade, não negociando os princípios da palavra, mas sermos posicionados no reino, como embaixadores do reino de Deus, para que você possa, na posição que o Senhor te colocar, você desfrutar de uma medida ainda maior que o Senhor tem para a tua vida. Aqui a Bíblia vai dizer: fiquem parados, permanecem firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. O Senhor é contigo. Eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação deste século. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o mesmo Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. Então, nos momentos que você estiver passando por vales, nos momentos que você estiver sendo provado pelo fogo, saiba que o Senhor é contigo. Porque a Bíblia não vai dizer se passares pelas águas, ou se passares pelo fogo. Quando passares, em algum momento nós seremos provados pelo fogo. Em algum momento nós seremos provados pelas muitas águas. Mas eu declaro em nome de Jesus: as muitas águas não te afogarão, e o fogo não vai te queimar. Sabe por quê? Porque você está firmado nele, o seu coração está nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por mim, Ele é por ti. E aí Ele vai dizer: amanhã você então vai ver
o que o Senhor vai fazer, porque Ele estará com vocês. Vamos para o verso 18. Qual que foi a resposta diante dessa palavra liberada por esse profeta, tomado pelo Espírito de Deus? Josafá então, ele responde essa palavra juntamente com todo o seu reinado. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Ou seja, não somente Josafá se posiciona em adoração, em rendição, mas todo o seu reinado estava com ele desde o início, na oração, no clamor, no jejum e agora na adoração. Adoração coletiva, a adoração corporativa, todo mundo junto, estava todo mundo junto ali no mesmo propósito. Eles começaram a adorar. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, a palavra adoração vem do grego proskunel, que quer dizer prostrar-se, render-se, venerar, beijar. O lugar mais alto que você pode estar diante do Senhor é aos pés dele. É quando você derrama o teu coração aos pés de Jesus, e você traz ali as suas demandas, as suas dores, mas também você está ali para reconhecer que sem Ele você não pode ir além, você não tem o que fazer, nem para onde ir. Como Pedro vai dizer naquele discurso duro de Jesus, onde as pessoas foram deixando Ele de lado, e Jesus vai dizer para os discípulos: vocês também não querem ir? Porque o discurso não vai ser mudado. Pedro vai dizer: a quem nós iremos? Tem versões que falam para onde, mas no original não é para onde, porque não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. A quem nós iremos, se somente em Ti nós encontramos as palavras de vida eterna? Nós não temos outro lugar a recorrer a não ser a presença do Senhor. A Bíblia diz que eles se prostraram e começaram a adorar ao Senhor. No verso 21, vamos pular para o verso 21. Olha só o que vai acontecer. Seguindo o verso 21, 2 Crônicas vai dizer assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, olha que poderoso isso aqui. Foi algo fora da normalidade de uma guerra, porque estava vindo um exército. O que era o correto de se fazer? O exército de Josafá se colocar pronto para poder revidar, com seus armamentos, com as suas roupas adequadas. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que o time de louvor, os adoradores, foram à frente do exército. As armas que eram naturais para guerrear contra aquele povo estava com o exército atrás. E aquele homem Jaziel falou assim: ó, vocês não vão ter que pelejar, ficai parados e vede, porque a peleja não é vossa, é do Senhor. Josafá então coloca os cantores, os ministros à frente do exército. Mas os ministros não estavam ali com espadas e com lanças, mas eles estavam com a maior arma de guerra que nós carregamos, que é a adoração. Quando você abre a tua boca, irmãos, a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da palavra. Ou você libera uma palavra de vida, ou você libera uma palavra de morte. Por isso que a arma mais poderosa que nós carregamos é a adoração. Porque quando você começa a adorar, quando você começa a louvar, você começa a gerar um ambiente de vida. Ou você pode também fazer com que a sua adoração venha destronar os deuses, os inimigos. Porque os inimigos, eles podem se levantar, mas eles vão cair, eles não permanecerão diante de uma adoração genuína, de um povo que se levanta em um altar de adoração ao Senhor, como o povo de Judá fizeram. Eles não somente estavam à frente, marchando, indo à frente do exército, mas como eles também começaram a cantar: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu imagino um grande coral ali juntos, uníssono, cantando em uma só voz, adorando ao Senhor. Você já viu aquele famoso ditado popular no Brasil: quem canta os seus males
Aqui é mais ou menos isso, mas vamos contextualizar. Quando você levanta um altar de adoração, seja na tua casa, em qualquer ambiente que você estiver, os inimigos que se levantam contra a sua vida, o diabo, ele não vai permanecer, ele vai bater em retirada. Sabe por quê? Porque ele não suporta uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, porque ele já esteve nessa posição como anjo de luz, o Lúcifer, o anjo de luz, mas como ele quis ser igual a Deus, ele foi destronado desse lugar com um terço dos anjos, e agora tudo o que ele vai tentar fazer é jogar na sua mente a murmuração no lugar da adoração. É você olhar para o lado de fora, ver as circunstâncias acontecendo e você começar a murmurar. Eu costumo dizer, irmãos, murmuração é a adoração ao diabo. Nós temos um direito de escolha: ou nós vivemos uma vida de murmuração, ou nós vivemos uma vida de devoção e adoração. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Que nós possamos viver uma vida de devoção, de adoração, porque esse texto nos ensina que se nós posicionarmos, estivermos alinhados ao coração de Deus, os inimigos podem chegar muito perto, mas você não será tocado. Por quê? Porque você está mergulhado na presença do Senhor. Você está derramando o teu coração diante do Senhor. E qual foi o resultado desse posicionamento? Dessa resposta de Josafá? Em jejuar, clamar, orar, louvar e adorar. Olha o que vai dizer no verso 22. O que começou a acontecer? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou. Quem que preparou? Foi o Senhor. Não foi o exército de Josafá, não foi o chefe, não foi o próprio Josafá, não foram os cantores. Foi o Senhor que preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram o quê? Derrotados. Próximo versículo, verso 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, olha que loucura, irmãos, destruíram-se uns aos outros. Eles estavam juntos, unidos, para destruir o reinado de Josafá, mas houve uma confusão entre eles. Todos foram desbaratados. Quando estava chegando, imagina assim, um grande exército, todo mundo morrendo. Quando foi chegando os últimos, um foi ajudando o outro a se matar. Quem mata o outro primeiro? Todos morreram. Todos. E aonde nós vamos chegar agora, irmãos? A vitória agora foi concedida ao povo de Josafá, sim ou não? Mas não termina aí. Quando Deus ele tem algo poderoso para a tua vida, e quando você se posiciona, você também não só desfruta do livramento, como também da abundância dele na tua vida. Porque a Bíblia diz que aquele povo agora estavam todos ali, corpos mortos. Josafá ele vai olhar de longe, ele vai ver só corpos mortos, nenhum sobrevivente. Verso 24 vai dizer assim, Josafá olhando como para quem olha para o deserto, ele procurou ver a multidão, e eram só corpos mortos, sem sobrevivente. Coloque para mim agora o verso 25. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso 25. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Tem outras versões que falam grandes riquezas. Passaram quantos dias? Diga comigo, 3 dias. 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Irmãos, as riquezas que estavam escondidas nos despojos daquele grande exército que estava vindo para matar, para destruir o reinado de Josafá, agora eram apenas corpos mortos. Mas todas as riquezas que estavam nos despojos, espalhados por todo aquele lugar, foram desfrute para o exército de Josafá. Foram tantas riquezas, que a Bíblia diz de uma maneira muito clara, que eles precisaram passar 3 dias saqueando.
a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, ocultas e encobertas, sabe? E a Bíblia diz assim: e eu mostrarei as riquezas escondidas. Existem riquezas escondidas no coração de Deus, que serão revelados, desvendados ao teu coração, quando você se posiciona, quando você não retrocede, quando você não é vencido, não é tomado pelo medo, mas você decide viver a plenitude do Senhor. E para nós encerrarmos, o último versículo, verso 30. O que a Bíblia vai dizer no verso 30? E o reino de Josafá manteve-se em paz. Diga comigo: paz. Interessante que nós começamos esse contexto dizendo que Josafá teve medo. E como que encerra a história? Josafá tendo... E não é somente Josafá não, todo o seu reinado. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã a paz que excede todo entendimento. A paz que Cristo te dá, o mundo não pode te dar. Sabe, essa paz interior. E quando eu digo paz, irmãos, não é ausência de tempestades, tá? Paz não é ausência de conflitos, de adversidades e de gigantes que possam se levantar contra a sua vida. Mas paz de Cristo na tua vida, no seu interior, é você ter autoridade em meio ao caos. É você saber, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que venha um grande exército para tentar me destruir, me atacar, eles podem até se levantar, mas são eles que se levantam, eles tropeçam e caem. Eles não permanecerão, porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Não é na sua vingança, não é na sua força, não é na sua justiça própria, mas é porque o Senhor é contigo. A peleja é do Senhor e não minha e nem tua. Eu quero te convidar nessa manhã a se colocar de pé, e eu quero orar por você. Eu quero declarar esta palavra na tua vida. Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Josafá, o Senhor é contigo. O Senhor é o mesmo, Ele é imutável. Não seja tomado pelos medos, não seja tomado pelas circunstâncias. Não deixe com que as adversidades venham te tirar do alvo, do propósito, mas que você possa voltar para Ele e dizer: Senhor, Tu és a razão da minha vida. O Senhor hoje habita dentro de mim. Hoje o Senhor não precisa usar um Gesiel para poder liberar uma palavra para você. Sabe por quê? Porque hoje você é a habitação do Espírito Santo. O próprio Espírito, Ele fala ao teu coração, Ele testifica ao teu espírito. Se você é nascido de novo, o próprio Espírito, Ele testifica com o teu espírito, trazendo as verdades, trazendo as instruções devidas que você precisa, para que você possa caminhar na luz da palavra, não caindo em nenhum engano, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Que você possa viver a plenitude do Senhor em todas as áreas da sua vida. Coloca a sua mão em posição de receber. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Quero declarar, ó Deus, sobre cada família aqui representada. Ó Deus, eu declaro um espírito de ousadia, de intrepidez. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, coragem. Seja forte, corajoso. Que o medo não venha te fazer parar em nome de Jesus. Eu declaro que seja destronado agora, que caia por terra todo espírito de intimidação. Eu declaro em nome de Jesus ousadia, que cada um dos meus irmãos possam ter convicção de quem eles são no Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, realmente, mesmo que os gigantes se levantam contra nós, nos posicionarmos como Josafá, nos posicionarmos como o próprio Davi, que não retrocedeu, mas ele se dispôs a enfrentar aquele incircunciso, aquele homem que há 40 dias estava intimidando o povo de Israel. Eu declaro em nome de Jesus que tudo
aquilo que vem tentando te intimidar possa ser vencido pelo poder da palavra liberada sobre a tua vida, porque você nele é mais do que vencedor. Eu declaro vida de Deus, eu declaro em nome de Jesus, que você possa nesse tempo experimentar aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou ainda, nem no meu e nem no teu coração. Será que você pode repetir essa oração comigo? Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo esta palavra. Diga: Senhor, eu não retrocederei, mas eu vou avançar para as promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Eu quero viver uma vida de devoção, oração, jejum, louvor e adoração, para desfrutar da tua paz e da tua plenitude, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar o pastor e agradecer pela oportunidade de poder trazer esta palavra ao teu coração e de poder ser um canal de Deus na sua vida. Espero que nós tenhamos muitas outras oportunidades para que nós possamos estar juntos compartilhando do pão da presença, em nome de Jesus.